Da loira do banheiro ao bebê diabo. 10 lendas urbanas das décadas de 70 e 80. Quando a criatividade e a ardilosidade se juntam, o potencial para gerar uma histeria coletiva é gigantesca. No vídeo de hoje você vai conhecer 10 casos de boatos disseminados pelo Brasil. Eu sou a Viviane e vou contar essa história para vocês. No Brasil e mundo, os anos 70 e 80 foram bastante conturbados para a sociedade civil. A época ficou marcada por lendas bizarras que pairavam entre as pessoas que, sem acesso à informação, divulgavam histórias conhecidas até hoje no folclore. Muitas delas com um tom amedrontador, outras apenas absurdas. Esses contos somam a incrível criatividade popular com traços das culturas, principalmente nos casos brasileiros do interior. Conheça agora 10 desses causos. 1. Loira do banheiro. Uma das mais famosas lendas do mundo. Essa história começou nos anos 70 e arrepiou muitos estudantes. Segundo se conta, e dependendo da origem de quem fala, os rituais podem mudar. Se você desligar a luz do banheiro da escola e citar a loira 3 vezes, acompanhado de 3 descargas, ela é invocada. Segundo caracterizações, essa mulher teria uma face assustadora, vestia roupas brancas e era muda. Trazia em suas narinas e ouvidos tampões de algodão. 2. O velho do saco. O caos do homem que ameaçava criancinhas nasceu nos anos 50, mas tem fama até hoje. Segundo o conhecimento popular, um velho ranzinza existe e perambula pelo Brasil capturando crianças que não respeitam os mais velhos, e isso foi usado como forma de educar os jovens. Esse homem carregaria um saco, onde ele colocaria os malcriados, o que causava terror. Ainda há variações dessa lenda, que dizem que o homem do saco transformava essas crianças em sabão. 3. A caronista. Uma das mais cabulosas histórias da época é a lenda que diz que há uma jovem moça que vive perambulando pela cidade de São Paulo, pegando táxi durante a noite. Normalmente ela entraria nos carros perto de um cemitério e andaria despretensiosamente. Então ela falava para o motorista que seus pais pagariam a viagem na chegada, passava o endereço deles e esperava em silêncio. Ao chegar no destino, ela dizia que aquele era o local onde ela havia morrido, há muito tempo atrás. 4. Anistia. Existe uma história de uma música perdida do Tim Maia, que teria sido feita a partir de uma letra dele, barrada na censura, chamada Anistia, uma questão de amor. A escritura da poesia em questão foi barrada em 1978 e muitos passaram a acreditar que aquela música existia e foi gravada. Porém, não há nenhuma prova de que essa letra, que não tinha a cara do síndico, incorporava uma canção, que se alegava ser uma referência e uma homenagem à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Porém, muitos acreditam que essa letra foi só uma estratégia de Tim Maia para burlar a cobrança de um produtor fonográfico e que a música é uma lenda. 5. Seringas no cinema. Nos anos 1980, havia muito pânico em cima do tema da AIDS, e que chegou ao nível de uma histeria que afirmava que supostos criminosos estariam distribuindo agulhas infectadas com o HIV pelas salas de cinema e estabelecimentos públicos nos Estados Unidos. A história assustou muita gente por não ter grandes questões sobrenaturais. Parece verossímil. Muitos deixaram de frequentar cinemas com medo de serem infectados pelas seringas das poltronas, mas nunca foi provado que isso realmente acontecia. 6. Opala Preto. Conta as más línguas que em 1970 o fora da lei fluminense Ubiratã Carlos de Jesus estava perambulando nas estradas do Rio de Janeiro
quando morreu em um acidente num túnel interiorano. Segundo essa lenda, o Opala teria sobrevivido ao trágico acidente e incorporou o espírito do bandido. Desde então, o carro estaria andando pela região do ocorrido, seguindo qualquer um que tentasse entrar em seu túnel durante a noite. 7. Quadros de bebê chorando. Essa lenda teve muita força no mundo. Meninos chorando de verdade em retratos pintados pelo artista Giovanni Bragolin seriam a origem de diversas tragédias ocorridas na casa de seus proprietários, como incêndios e quedas. A explicação desse boato é bizarro e envolve o suposto fato de que Brangolin teria feito um pacto em que vendeu sua alma para o demônio, amaldiçoando suas pinturas. As criaturas choronas das imagens eram o próprio diabo. 8. Big Mac de minhocas. Uma história que repercutiu nos Estados Unidos é o boato de que a carne dos sanduíches Big Mac da empresa McDonald's seria feita de minhocas para baratear a produção, mostrando a frieza do conglomerado em relação ao seu público. Ao mesmo tempo, a carne dos anelídeos seria mais nutritiva e calórica que a bovina. Esse boato foi divulgado inicialmente por uma rede de televisão do país, fato que começou a prejudicar seriamente as vendas do fast food, cerca de 30% de queda. A empresa foi ao ar negando as acusações e as chamando de invenção de mentes maldosas. 9. Castelinho da Rua Apa. Existe uma lenda paulistana sobre uma mansão em forma de castelo, nos Campos Elíseos, onde um trágico acidente levou à morte de uma família inteira em 1937, o que levou ao abandono do local até os anos 40. Então, o prédio passou para outras mãos. Segundo o relato de moradores de lá, até hoje, presenças paranormais movem objetos e fazem barulhos estranhos no interior da residência, que passou por uma reforma nos dias de hoje. Ainda se acredita que o lugar é mal assombrado. 10. Bebê Diabo. Esse é um caso de boato genuinamente brasileiro, originado pelo jornal sensacionalista Notícias Populares, que tem históricos de exageros histéricos. Segundo a mídia, uma criança endemoniada teria nascido no ABC paulista, com chifres e cauda, enquanto na verdade era só um recém-nascido com deformações físicas. A história do bebê diabo se alastrou pela região metropolitana de São Paulo, o que gerou uma grande histeria por medo da tal criatura horripilante. Essa foi uma das lendas urbanas mais marcantes dos anos 70. Bom, pessoal, e aí? Vocês já conheciam alguma dessas lendas? Ou souberam de alguma coisa que comprovasse que eram realmente verdadeiras? E se você também tiver alguma outra lenda que você gostaria que fosse contada aqui no nosso canal, deixa aí nos comentários. O nosso vídeo agora vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.